Boa noite a todos, vamos para mais uma oração da noite. O versículo que a gente vai estar lendo hoje está em Salmos, no capítulo 18 e versículo 3, que diz assim: Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. O que esse versículo quer nos dizer? Esse versículo fala para que a gente ficar livre dos nossos inimigos, a gente deve invocar o nome do Senhor. Para invocar o nome do Senhor, a gente precisa estar na presença de Deus. Nós precisamos estar o quê? Santo. Santo o quê? Sem pecado nenhum. É claro que a gente não é santa, mas a gente pode sim se arrepender do nosso pecado. Para que a presença do Senhor venha estar no meio de nós precisamos se arrepender do nosso pecado. E para a gente invocar principalmente, né? Então a gente precisa invocar o nome do Senhor quando a gente estiver passando por momentos ruins, até mesmo os inimigos. E essa questão do inimigo aqui resume a tudo que é mal, tá? Tudo que é o nosso inimigo, principalmente aqueles inimigos que querem nos tirar da presença do Senhor, aqueles inimigos que querem nos levar para o inferno. Então devemos entender uma coisa: se a gente não invoca o nome do Senhor, então o inimigo ele vai nos atacar. Então o inimigo ele tem autoridade para nos atacar, porque a gente permitiu. Entendeu? Quando a gente não permite que o inimigo nos ataque, a gente faz o que? A gente invoca o nome do Senhor, a gente vive na presença do Senhor, a gente busca o Senhor todos os dias, a gente ora, a gente adora, a gente lê a palavra de Deus todos os dias. Então a gente vai estar nos santificando e a presença do Senhor vai estar no meio de nós, tá? E para que o inimigo ele não se faça mais forte do que nós, do que a nossa força, nós devemos todos os dias buscar a Deus, porque a presença de Deus vai nos fortalecer quando vier o inimigo, tá? Então, Deus não só não protege a gente só de inimigo espiritual, mas sim também os nossos inimigos humanos, né? Porque claro que a gente tem inimigo humano que é o nosso mal, que é usado pelo inimigo. Então, nós devemos também invocar o nome do Senhor para que o Senhor venha proteger a gente de falsas pessoas, pessoas que têm maldade no coração, pessoas que só querem ver a maldade de nós. Então a gente precisa invocar não somente no mundo espiritual, né? Que é algo que a gente não vê. Mas é claro que a gente tem que orar muito mais ainda, cara, porque o mundo espiritual é algo que a gente não vai ver, a gente não consegue ver o que está acontecendo, o que está acontecendo na nossa casa, o que pode estar nos afetando em alguma área da nossa vida. Então nós devemos sempre ficar atentos, sempre invocar o nome do Senhor, sempre no nosso lar, o nome do Senhor deve ser citado na nossa casa, para que a presença de Deus venha estar no meio de nós, para que a presença do Senhor venha estar no meio de nós, nós devemos ter uma vida de comunhão. Então, se a presença do Senhor não estiver no meio de nós, quem vai estar presente? É claro que é o inimigo, né? Porque ele só entra no nosso lar se a gente permitir. Só se a gente deixar a brecha aberta. E é claro que se a gente não busca a Deus, não tem aquela vida de comunhão, aquela vida de santificação, infelizmente o inimigo vai entrar na nossa vida e vai destruir. Tá? Eu sei que nenhum de vocês querem isso. Eu sei que vocês querem ter uma casa de paz, uma casa repleta da presença de Deus. Então nós devemos se esforçar todos os dias para buscar a Deus. Porque não é só postar versículo bíblico na internet. Não é só fazer uma oração da manhã. Não. Isso não faz com que o inimigo não entre na sua casa. Tá? Vocês precisam buscar todos os dias, deixar com que Deus entre não somente no seu lar, mas também na sua vida, na sua mente, no seu coração. Então devemos estar sempre nos santificando, porque para que Deus venha se fazer presente, nós devemos estar limpos por dentro e por fora. Então nós devemos sempre nos santificar, ter uma comunhão com o Senhor sincera, aquela comunhão de arrependimento, aquela comunhão de oração, de jejum e até mesmo de leitura da palavra do Senhor, que é muito mais importante também. E se vocês não têm essa vida de comunhão com o Senhor, é claro que o inimigo ele vai te afetar facilmente. Você não sabe porque sofre tanto nessa vida, porque tanta coisa ruim acontecendo na sua vida. É falta de proteção divina, porque você não busca Deus e você acha que só precisa ir para a igreja que Deus vai nos proteger. Não é assim, entendeu? Deus não nos protege somente quando a gente vai na igreja, se quando a gente busca Ele no nosso secreto, no nosso quarto, onde a gente se derrama aos pés dele e clama a Ele por proteção, para que a presença dele venha fortalecer a gente quando o inimigo vier nos atacar. Se vocês não fazem isso, vocês estão se entregando facilmente ao inimigo e não estão dando trabalho ao inimigo. Nós devemos dar o trabalho ao inferno, porque o inimigo, é claro que ele luta todos os dias para nos tirar do caminho do Senhor. Então, nós devemos dar mais trabalho ainda a ele e mostrar que ele não tem voz aqui na nossa casa e nem na nossa mente.
e que Deus é o único que deve ser a nossa prioridade no nosso lar, tá? Porque se não tem Deus como prioridade no nosso lar, quem vai ser a prioridade? Coisas que o inimigo cria nesse mundo aqui, vocês estão dando prioridade. Mas as coisas de Deus não estão dando. Então, por isso que muitas coisas acontecem. Por isso que sua vida vive travada. Tanto sua vida financeira, sua vida familiar, sua vida de saúde. Então, assim, se você quer que sua vida não fique nesse morno, aquela vida velha simples, né? Simples é questão de, não é só financeira, mas também de você ter paz no seu peito, você deve buscar o Senhor. Porque Deus ele tem muito propósito para a nossa vida. Então, só da gente ler a palavra de Deus, orar, adorar, nós já deu um passo muito adiante. Porque o inimigo, ele só de a gente estar fazendo isso, o inimigo já fica com raiva, ele já vem nos atacar novamente. Mas ele não vai conseguir, porque nós estamos firmes em quem? Em Cristo, né? Então a gente precisa estar firme na rocha. Se a gente não estiver firme em Cristo, que é a rocha, então a gente vai o quê? Primeiro a gente vai cair. Então, se vocês não querem cair no pecado, ou vocês não querem ver a pena do Senhor, nós devemos buscar o Senhor. Então, invoque o nome do Senhor, que Ele é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Porque o Senhor vai te proteger, Ele ficará livre do nosso inimigo. Agora vamos para mais uma oração da noite. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela proteção, pelo livramento que o Senhor tem nos dado. Nos perdoa, nos conduz para a vida eterna, nos ajuda a ser fiel a Ti. Nos ajuda a Te buscar, Te adorar, Te Santo Nome. Que o Espírito Santo venha habitar no nosso lar, que a gente venha Te buscar e invocar cada dia mais a Tua presença no nosso lar, porque a gente venha renunciar a nossa vontade carnais para ver a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro nesse momento. Amém.